Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, e continuaremos a partir do ponto que nós paramos na semana passada. Mateus 5, e eu lerei a partir do versículo 14 até o 16. Se há alguém perto de você sem Bíblia, esteja atento para que todos possamos acompanhar a leitura e sermos atentos naquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta hora. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque neste momento de culto podemos abrir a tua palavra. Temos liberdade para fazer isso. E precisamos que o Senhor nos ilumine de maneira que possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor abra nossos olhos para enxergarmos, nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz e também prepare o nosso coração para que recebamos de um modo frutífero e transformador a tua palavra. Que o Senhor seja propício a nós, pecadores, e que, apesar da nossa limitação, que a grandeza da tua palavra, a perfeição da tua lei, possa ser assimilada por todos nós a partir da iluminação do teu Santo Espírito. É isso que nós rogamos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, não sei quantos já viram um filme chamado Corrente do Bem. É um filme daquele garoto do Joel Osment, do Sexto Sentido. Ele é conhecido por este filme. E neste filme ele é aluno de uma escola, ele tem por volta de 11 anos, e o professor propõe uma atividade para eles, uma tarefa para ser desenvolvida no decorrer do ano. Ele diz aos alunos, que têm por volta dos 11 anos, vocês devem ter uma ideia para mudar o mundo e colocá-la em prática. Projetos meramente teóricos não seriam aceitos pelo professor, deveriam ser colocados em prática. Aquele garoto de 11 anos, ele tem uma ideia. Ele pensa que se ele ajudar 3 pessoas, exigindo apenas uma coisa em troca, ele poderia mudar o mundo. O que ele desejava em troca da ajuda espontânea a 3 pessoas? Que aquela pessoa pagasse o favor, passando adiante essa ideia, para que cada um dos 3 que ele ajudasse pudesse também ajudar outros 3. E cada um desses 3 ajudasse outros 3 e assim por diante. Aqueles que, se porventura entender de matemática, poderão fazer uma conta que rapidamente muitas pessoas seriam atingidas. Aquele garoto pensava que sua ideia havia falhado, mas de uma maneira muito inteligente, aquele filme sendo contado, como a ideia daquele garoto foi sendo multiplicada. E há uma continuação da história do menino e ao mesmo tempo em que uma outra história está sendo contada até que as 2 histórias se encontram. E eu não quero contar spoiler, o fim do filme aqui. Mas o fato é que o garoto pensou que a sua ideia havia falhado. Mas, de fato, aconteceu que muitas outras cidades assimilaram esse movimento que procuravam descobrir qual teria sido a sua origem. Aquele garoto é demonstrado pelo filme que fez a diferença pela visão de mundo que ele teve com a sua ideia e também pela sua maneira de agir. Não apenas na sua concepção de como as coisas são e o que se deve fazer,
mas o que ele procurou fazer, o tempo que ele demandou, os esforços e todas as outras coisas envolvidas. Na semana passada, tratando sobre o fato de que o verdadeiro crente no Senhor Jesus é sal da terra, falamos sobre o que muitas vezes se diz da diferença que eu e você devemos fazer. E em nosso meio se fala sobre isso frequentemente, sobre a necessidade de fazermos a diferença onde nós estamos, sobre a necessidade de sermos testemunhas. E isso é realmente necessário. Mas o quanto nossas ações têm surtido o impacto, como neste filme? E alguém poderia dizer, mas só poderia ser um filme mesmo acontecer isso dessa maneira. Mas todos os nossos esforços, todos os nossos ideais, tudo aquilo que utilizamos o nosso tempo, que tipo de impacto tem causado ao nosso redor? Até que ponto eu e você realizamos algum tipo de influência na vida das pessoas que estão ao nosso redor? Na prática, como eu e você podemos e devemos fazer a diferença no mundo em que nós vivemos? Já vimos o que significa ser sal da terra. Nessas palavras do Senhor Jesus sobre o fato de todo verdadeiro Filho de Deus ser também luz do mundo, encontramos uma resposta sobre como podemos e devemos fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. A primeira lição que podemos encontrar neste texto é que os discípulos de Jesus são a luz do mundo. Para que compreendamos como podemos e devemos fazer a diferença, temos que nos apegar a essa verdade, compreender essa verdade. Os discípulos de Jesus são a luz do mundo. Dissemos na semana passada, à luz do primeiro versículo do capítulo 5, que Jesus estava falando com os seus discípulos. Os seus discípulos se aproximaram e ele, na sua postura de mestre, passou a ensiná-los com as bem-aventuranças, dizendo que eles eram sal da terra e dizendo também que eles eram luz do mundo. Mas quem eram esses discípulos? Eles eram, na sua grande maioria, homens simples, pobres, incultos, não estudados, com as graduações na época, aparentemente ou humanamente falando, sem nada a oferecer. Eram pessoas pouco influentes na sociedade, para não dizer nada influentes na sociedade. E Jesus diz: vocês são a luz do mundo. O que alguém que não pode contribuir muito para a sociedade em que está pode ser considerado a luz do mundo? O que isso significa? Versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Jesus faz essa declaração e é algo certo. É uma verdade que vemos na palavra de Deus. Isso significa que não importa quem seja. Pode ser alguém de posição, alguém de posses, ou pode ser alguém simples, aparentemente sem nada a oferecer, como os discípulos na época. Não importa quem seja em questão de status social, em questão de gênero, homem ou mulher, jovens, crianças ou idosos, todo o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus é luz do mundo. Não importa quem seja. E o Senhor diz que os discípulos são a luz do mundo. Não são uma luz no mundo, como se houvesse outros luzeiros, outros tipos de fontes de luz nesse mundo. Nessa declaração está implícito que os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus são a única luz que este mundo de trevas possui. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o nosso mundo segue um fluxo de trevas. Isso faz com que todos, envolvidos na nossa realidade, neste mundo em que nós vivemos, estejam envolvidos em trevas.
Mas o que faz de um verdadeiro discípulo do Senhor luz do mundo? Se voltarmos para o capítulo 4, versículo 16, encontraremos um texto que foi lido na nossa liturgia, no livro do profeta Isaías. O povo, 4,16, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Lembrando da profecia de Isaías, neste momento em que Jesus está para iniciar o seu ministério, a profecia é lembrada daqueles que estavam em trevas, que contemplaram a luz do mundo, que é o próprio Senhor Jesus. E para reiterar e confirmar isso, se olharmos para o texto de João, lá no capítulo 9, Jesus ele diz que enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E ainda em João, no capítulo 8, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue a Jesus são os seus discípulos. E aqueles que seguem a luz do mundo jamais estarão novamente em trevas, mas terão a luz da vida. Por isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos que vocês são a luz do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, diz que das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando conhecemos ao Senhor Jesus, quando somos unidos a Ele, ou seja, quando somos salvos através do ouvir a palavra do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, daquele que passa a crer em Cristo e daquele que se arrepende dos seus pecados, nós somos iluminados de maneira que refletimos a luz do Senhor, porque Ele é a luz do mundo. Então, quando nós o seguimos, temos a luz da vida em nós, então passamos a resplandecer como luzeiros nesse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo também nos exorta. Ele diz aos Efésios: pois outrora erais trevas, todos nós éramos por natureza trevas, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora, diz o apóstolo Paulo, eu e você somos luz no Senhor. E a exortação é: já que você é luz, ande como filho da luz. Aprendemos então, irmãos, que os discípulos do Senhor são a luz do mundo. E como se deve viver como luz do mundo? Quem é luz do mundo deve brilhar neste mundo. O Senhor Jesus continua dizendo, no próprio versículo 14, que não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sendo eu e vocês luz do mundo, eu e você que somos de fato filhos de Deus e discípulos de Cristo, como devemos viver como luz neste mundo? Como nos exorta o apóstolo Paulo. A segunda lição que vemos aqui neste trecho que acabamos de ler, a continuação do texto, é que os discípulos de Jesus não podem e nem querem se esconder. Aquele que foi feito luz, porque o Senhor Jesus é luz, é impossível que se esconda. E nem mesmo pode desejar ficar oculto, ficar escondido. Aqui há um contraste entre o que vimos na semana passada, de que somos também sal da terra. Vimos que o sal funciona de uma forma oculta e ainda que não o vejamos, ele está agindo, ele está salgando, porque senão, se deixar de realizar a sua função, ele será inútil. Qual é a diferença entre o sal e a luz?
Alguém poderia dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O sal funciona de forma oculta, enquanto a luz funciona de forma visível, senão será inútil. Eu pedi às crianças para que desenhassem lâmpada embaixo da cama ou debaixo de um cesto. E elas imediatamente estranharam, não faz sentido isso. E é este exatamente o ponto que o Senhor Jesus está ensinando aqui. A mesma música que eu mencionei na semana passada, tratando sobre o sal da terra, que se o sal perder o gosto é perversão, também expressa que se a luz perder seu brilho, é escuridão. Quando alguém que supostamente é sal se confunde com a terra podre onde foi lançado, perverteu aquilo que deveria ser. Quando a luz deixa de cumprir o seu papel, que é iluminar e brilhar, tornou-se escuridão, assim como o mundo em que eu e você vivemos. O sal nós vimos que evita o apodrecimento dos alimentos, além de realçar o sabor como um tempero. E a luz? Quais são as suas características? Jesus diz que não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A luz, assim como uma cidade edificada sobre um monte, é impossível de ser escondida. Pense em algum tipo de imagem que você já viu daquela região do Oriente Médio, que tem um sol bem intenso, montanhas. Imagine uma cidade em cima de um monte, não está dentro de um buraco, de um vale, mas em cima do monte, ao meio-dia, com o sol batendo sobre as suas muralhas. É impossível deixar de ser vista, porque ela reflete a luz do sol. Jesus está ensinando que é impossível esconder algo que está brilhando, algo que é completamente visível, como uma cidade sobre o monte, e como a luz em meio às trevas. Em certa ocasião, vi uma dinâmica numa igreja em que o pastor pediu para apagarem todas as luzes. E ele, de onde ele estava dando o estudo, ele acendeu uma vela. E aquela vela já foi suficiente para iluminar, para demonstrar que a luz prevalece sobre as trevas. Já tive a experiência de onde eu fui pregar com os nossos irmãos lá da congregação do Jardim Camilo, o presbítero Denivaldo estava, e acabou a luz. E o que fazer? A luz do aparelho aqui foi suficiente para iluminar pelo menos a leitura dos textos. Felizmente, creio que até o momento da mensagem, se eu não me engano, um pouco antes, a luz voltou. Mas uma pequena luz é suficiente para prevalecer em um ambiente de trevas. Por menor que seja a luz, pode ser uma vela, como no exemplo que eu mencionei, um fósforo, às vezes até a tela de um celular, já ilumina para que possamos ver aquilo que está em trevas. Tem uma outra ilustração que eu lembrei quando preparei esse sermão, que é de uma história do tio Patinhas. Não sei quantos já conhecem, não. Quantos se lembram? Já faz um tempo que eu não vejo. E que ele estava em uma disputa com o Patacôncio para saber quem era o mais rico. E naquela disputa organizada pelo Clube dos Bilionários, fizeram uma proposta mostrando um grande diamante e dizendo, tio Patinhas e Patacôncio, vocês devem fazer um suporte para esse diamante e quem ganhar com o melhor suporte vai ser então considerado o mais rico. E eles passaram algum tempo preparando aquele suporte. Patacôncio chegou com um suporte de ouro cheio de pedras preciosas e colocaram um diamante. E parece que completou aquele visual, aquela aparência que tinha o diamante. Mas o tio Patinhas, que era um tanto quanto mão fechada, não gostava de gastar nem um centavo do seu rico dinheiro,
O que ele fez? Ele pegou uma caixa preta, pintou de preto e colocou o diamante. Ele não gastou praticamente nada, mas o Pataconce achou que ele já tinha ganhado, enquanto depois da explicação do tio Patinhas, nos seus argumentos muito astutos, foi decidido que o tio Patinhas era o vencedor. Por quê? Porque o diamante, ele brilhou ainda mais naquela caixa escura, naquela caixa pintada de preto. A luz, o brilho daquele diamante resplandeceu em contraste com as trevas ou com a escuridão daquela caixa escura. Assim como uma cidade edificada no cume de um monte ou de uma joia com fundo preto, os verdadeiros discípulos de Jesus não conseguem se esconder porque são a luz do mundo. Mas em segundo lugar, a luz não quer se esconder. E Jesus dá uma outra ilustração no versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Nessa ilustração um pouco, talvez estranha para nós, o que é uma candeia, alqueire e velador? Jesus está ensinando que a luz não quer se esconder. Candeia era uma lamparina de barro, um tipo de lanterna que era alimentada por óleo ou azeite. O alqueire era um vaso utilizado para medir cereais, como se fosse uma bacia, algum tipo de cesto. E o velador seria o suporte para a lamparina. Jesus diz: não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Se coloca a lamparina onde? No velador, em um suporte alto para que possa emitir luz a fim de alumiar a todos os que se encontram na casa. Para que uma luz seria acesa para ser colocada debaixo de um cesto, de um vaso ou de uma bacia? Ou, como eu disse às crianças, desenhar uma lâmpada embaixo da cama não faz sentido. Não seria algo sábio, inteligente, seria estupidez. A luz seria inútil e aquele que é luz neste mundo de trevas não quer ser escondido. Quer emitir a luz refletida daquele que é a luz do mundo, o Senhor Jesus, e não quer permanecer escondido. E por que os discípulos não conseguem nem querem se esconder? Lembramos na semana passada quais são as características do caráter daquele que é verdadeiro discípulo do Senhor, das bem-aventuranças. Em um mundo de trevas que se procura algum tipo de felicidade e só encontram frustração, aqueles que têm o verdadeiro caráter do Senhor Jesus, demonstrado através das bem-aventuranças do início do capítulo 5, é impossível que passe desapercebido por aqueles que estão ao seu redor. Aqueles que evidenciam o verdadeiro caráter cristão, relatado nas bem-aventuranças, é impossível que deixe de ser um sal que cumpra o seu papel de preservar a putrefação ainda maior do mundo em que nós vivemos, daquele ambiente onde está. Quem tem o caráter de Cristo é impossível que deixe de refletir a luz de Cristo, as virtudes de Cristo e que brilhe em meio às trevas, através do caráter e através das boas obras que Deus nos preparou de antemão para que andemos nelas. Quando se tem o caráter de Cristo, faz com que as características das bem-aventuranças nos tornem, assim como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. E por isso, no meio dessa geração pervertida e corrupta, quem tem o caráter de Cristo, nas palavras do apóstolo Paulo, nós resplandecemos como luzeiros neste mundo.
Meus irmãos, se eu e você somos de fato cristãos, à luz do caráter de Cristo, como visto aqui no início do capítulo 5 de Mateus, será impossível permanecermos escondidos, ou será impossível desejarmos nos escondermos, deixarmos de evidenciar a luz de Cristo, isso através de nós. Aquilo que nós somos, o nosso caráter, determina aquilo que nós fazemos. Muitos se consideram crentes, mas não evidenciam, não têm na verdade o caráter de Cristo. Então não podem ser a luz do mundo, porque ainda estão nas trevas. Uma luz que não brilha é como um sal inútil, que só presta para ser pisoteado. É inútil. Assim, uma luz que não brilha. Eu e você temos sido no mundo. Como a beleza de Cristo e as qualidades, o caráter de Cristo têm sido evidenciados, têm brilhado através de nós. A terceira lição que vemos e última é que os discípulos de Jesus brilham e glorificam a Deus através das suas vidas. Os discípulos de Jesus brilham e glorificam a Deus. Quando Jesus diz no versículo 16, assim como uma cidade edificada sobre a montanha, e como uma lâmpada que é colocada no seu devido lugar para iluminar toda a casa, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Não é algo opcional. É uma ordem. O brilhe a vossa luz não é uma opção. Está no imperativo. Esta é a vontade de Deus. Mas como se brilha? A partir de quais coisas nós faremos a luz de Cristo ser refletida através de nós? Na continuação do texto nós vemos: para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Quando eu e você reconhecemos qual é a vontade de Deus nas circunstâncias em que Ele mesmo permite que nós estejamos, e além de saber qual é a vontade de Deus, nós fazemos aquela que é a vontade de Deus em obediência, através da prática de boas obras, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através de uma vida santa, como vimos na semana passada, nós brilhamos neste mundo. Nós fazemos com que, através das nossas atitudes, outros e até mesmo os descrentes glorifiquem a Deus quando veem as nossas boas obras e possam então glorificar ao nosso Pai que está no céu. Se eu e você temos realmente o caráter de Cristo, devemos resplandecer neste mundo de trevas, para que o nosso Pai seja glorificado nos céus. Para concluir, algumas aplicações. E é como muitas vezes fazemos uma pergunta que deve ser objeto da nossa reflexão. Você tem praticado as boas obras? Tem procurado saber qual é a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, e pode dizer que tem feito as boas obras? Aquelas, como já disse, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas? Se temos procurado praticar as boas obras, viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, Jesus diz: para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Com que frequência as nossas boas obras fazem com que as pessoas que estão ao nosso redor deem glórias a Deus? Não parece ser algo tão frequente, não é? Temos aquela sensação inicial de que tipo de impacto, que tipo de influência, que tipo de diferença eu tenho feito através da vida cristã que eu tenho procurado viver. E ainda mais fazer com que um descrente glorifique a Deus, talvez seja até difícil de pensar e lembrar em que momento que isso acontece.
Quero propor 2 tipos de explicações para essa pergunta. A primeira, de um pastor que eu achei interessante a sua explicação. Um pastor americano chamado John Piper. E ele lembra que o capítulo 5 não começa aqui no versículo 14. Começa no versículo 1, né? Mas ele destaca a partir do versículo 11, que diz: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados sois quando por causa de Cristo vos perseguirem e vos maltratarem. E o que você faz quando por demonstrar o caráter de Cristo é maltratado e perseguido? Quando eu e você nos alegramos. Porque o nosso maior bem precioso, segundo a explicação deste pastor, é o próprio Senhor Jesus. Por isso que mesmo em meio a dificuldades nós encontramos motivos de alegria. Mesmo em meio a enfermidades, a relacionamentos quebrados, a injustiça, nós aprendemos a deixar de murmurar e aprendemos a nos regozijar, a bendizermos a Deus, porque estamos olhando não as circunstâncias que nos rodeiam, mas para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E ainda somos estimulados com o galardão que está prometido a todo aquele que demonstra sua fidelidade ao Senhor neste mundo. Mas melhor do que o próprio John Piper, nós vemos o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. E este texto é um texto paralelo de Mateus 5, de 14 a 16, e que nos ajuda a entender essa questão. Quando aqueles que estão ao nosso redor podem glorificar ou dar glória a Deus, reconhecer quem é Deus através daquilo que nós fazemos. 1 Pedro 2, versículo 9, nós lemos, inclusive na semana passada, e cantamos, que diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, fomos feitos luz do mundo. Com qual propósito? De anunciarmos as virtudes de Cristo. Quem é o Senhor Jesus? E como eu e você devemos proclamar as virtudes de Cristo? O apóstolo Pedro nos responde, 1 Pedro 2, a partir do versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Como proclamaremos as virtudes de Cristo? À luz do Evangelho, como foi orado pelo nosso irmão, mantendo exemplar o nosso procedimento em meio àqueles que não temem a Deus. E nos abstendo das paixões que fazem guerra contra a nossa alma, deixando de fazer aquilo que desagrada a Deus e passando a realizar boas obras daqueles que já foram transformados ou que estão sendo transformados pela graça do Senhor. E a consequência de se viver de uma maneira santa, mortificando o pecado, e além de mortificar o pecado, vivendo para Deus, procurando fazer o bem, agindo com justiça, tratando o próximo com amor. Qual será a consequência? Aquilo que falam contra vós outros, como de
malfeitores. Como assim malfeitores? Porque alguém que procura fazer o bem e viver para Deus verdadeiramente será considerado um malfeitor. No capítulo 3 da primeira carta de Pedro, versículo 13, o próprio apóstolo Pedro faz essa pergunta. Ora, quem é que há de vos maltratar se fordes zelosos do que é bom? E a resposta a essa pergunta é: todos. Todos aqueles que estão em trevas, todos aqueles que são pecadores, poderão nos maltratar se nós formos zelosos no que é bom. Se diante do pecado nós jogarmos a luz da palavra de Deus, e aquele que está em trevas se incomoda quando luz é lançada sobre si mesmo, porque a luz revela aquilo que verdadeiramente está nas trevas. Mas o apóstolo Pedro continua no capítulo 3, versículo 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis porquanto com as suas ameaças, nem fiquei alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir esperança que há em vós. Somos chamados para refletirmos a luz de Cristo através de uma vida santa, de mortificação do pecado, da nossa própria vontade e de se realizar aquilo que é a própria vontade de Deus. Mas como nós podemos brilhar neste mundo de trevas? Através das boas obras. Mas também quando eu e você recebemos algum tipo de maltrato por causa dessas boas obras. E ao invés de nos entristecermos, nós encontramos motivos para nos alegrar. Porque a nossa alegria não deve estar nas circunstâncias, mas no Senhor. Nosso olhar não deve estar nos problemas, nas dificuldades, mas em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E quando nos veem sofrendo por causa de injustiças que são cometidas contra nós, e nos reconhecerem felizes, por que você está feliz se está passando por essas dificuldades? Então poderemos falar da razão da esperança, que é o Senhor Jesus. E então Deus será glorificado através de nós, porque reconhecerão que aquilo que nos dá esperança e alegria não está neste mundo, mas no Senhor Jesus, que é a luz deste mundo. Voltando ao filme que tratamos inicialmente, aquele garoto se dispôs a fazer vários tipos de sacrifícios. Recebeu até maltratos dentro daquela sua proposta de fazer o bem, de fazer a diferença. E ele pensou que não estava fazendo diferença nenhuma, que seu plano não era tão brilhante assim. Mas a última cena do filme é muito triste, mas em meio a tristezas nós vemos que a esperança daquele garoto está sendo acrescentada, está sendo crescida, e em meio às trevas nós vemos muitas luzes se aproximando de outras pessoas que passaram a fazer diferença a partir da esperança que aquele garoto tinha. Isso é somente um filme, mas eu e você, sendo luz do mundo e tendo uma esperança que este mundo não pode compreender, se não for através da luz do Evangelho que deve ser refletida através de nossas vidas, continuará nas trevas. Deus nos chamou para sermos seus filhos e nos tornou luz do mundo, que andemos então como luz do mundo, mortificando o pecado e vivendo para Deus, sendo e fazendo aquilo que Deus requer de nós. Que mesmo em meio a dificuldades e perseguições por amor a Cristo que virão, porque é isso que a palavra de Deus nos diz, possamos encontrar alegria, não nas circunstâncias, mas no Deus que deve ser santificado e que controla todas as circunstâncias. Lembremos que Ele foi
amoroso para conosco e nos tornou seus filhos, que nós temos um galardão, promessas que Deus há de cumprir no porvir, mas mais do que isso, nós temos aquele que é a luz do mundo cuidando de nós a cada dia, intercedendo por nós em todas as nossas necessidades, que ao verem a nossa alegria, mesmo em meio a dificuldades, aqueles que estão ao nosso redor, uma alegria indizível e cheia de glória, como diz em outro lugar da palavra de Deus, uma alegria inexplicável por causa das perseguições, dificuldades e tribulações, queiram saber qual é a razão da esperança que há em você. E possamos dizer com convicção e alegria que a nossa esperança é somente o Senhor Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele sofreu a cruz por amor de mim. E anunciando a mensagem do Evangelho, vejamos outros também glorificando o nosso Pai que estás nos céus. Que Deus nos abençoe. Amém.